Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando, para esvaziar o coração de tudo aquilo que não pertence a Ele, a idolatria. Muitos acabam se tornando a própria idolatria, porque por considerar que estão fazendo a obra, como Jesus nos ensina, fazei, e quando depois de tudo tiveres feito, considere o servo inútil, para não querer se gloriar em nada, porque ele não divide a sua glória com ninguém, ele compartilha da sua glória, Mas muitos têm se tornado objetos de adoração, por não ensinar, que nós devemos seguir a Jesus Cristo e não a homens. E eles acabam se tornando um objeto de adoração, para os homens. Nós temos que ensinar a seguir a Jesus, nós temos que ensinar com que as pessoas fiquem cheias do seu Espírito, e como ele nos disse, fazendo assim, o próprio Espírito intercede por elas, o mediador, mas muitos acabam se tornando objetos de adoração. Jesus nos fala também sobre a idolatria da família, a família nossa, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e seguimos a Jesus Cristo em espírito e em verdade, a família é aqueles que estão na unidade da fé. Nós devemos rejeitar toda idolatria, porque Jesus, ele tinha problema ali com seus irmãos na família biológica, mas ele deixa bem claro: eu vim cuidar das coisas do meu pai do alto, E ali, quando chega informando que seus irmãos e sua mãe está lá fora, ele foi bem claro, vós sois meus irmãos e minha irmã e a minha mãe, aqueles que fazem a vontade do meu pai, E ele disse mais ainda: aquele que fizer a minha vontade, eu sou um amigo, um irmão, mais que um irmão, um amigo na diversidade. Se a gente for analisar as escrituras, Abraão com seu pai fabricava imagens de idolatria, e a ordenança a Deus: sai da sua parentela e vá para um lugar. Deuteronômio 33:9, as bênçãos da tribo, Levi afirmou em relação ao seu pai e sua mãe: não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu seus irmãos e não condescendeu com os filhos que preferiram a idolatria. Guardou a palavra, a aliança. Jesus, quando a missão dos 12, ali em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, ele diz: todo aquele que me confessar diante das pessoas, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Entretanto, qualquer que me negar, eu o negarei. E ele nos ensina: eu não vim trazer paz à terra, mas espada, motivo de discórdia, homem e pai, filha e mãe, nora e sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria família. E ele nos ensina: aquele que ama mais a sua mãe, seu filho, não é digno de mim. Aquele que ama mais a sua esposa, o seu esposo, a mais do que mim, não é digno. Tudo aquilo que se põe acima dele se torna idolatria, se torna um objeto de idolatria. Ele disse: aquele que não carregar a sua cruz não é digno de mim. Nós temos que a família
né? Ela tem que estar no mesmo jugo, né? Não existe comunhão, como ele nos disse hoje, de injustiça com justiça, né? De treva com luz. A partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, né? Aquele que for solteiro, ele é o cabeça, né? Cuide do seu corpo, assim como Cristo cuida da unidade da fé. Aquele que for casado, né, o Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Assim como Cristo ama a igreja, o esposo deve amar a esposa com reverência, né? E da mesma forma, a esposa virtuosa, né? Ela com submissão, com reverência, com o coração obediente, ela acaba sendo a coroa do esposo, né? Um auxiliando o outro, né? Andando em comunhão, porque se os dois estão como mente de Cristo, eles estão sem divergência, né? Eles estão sendo direcionados pelo Espírito, né? Se é um só corpo, uma só carne, e estão na mesma direção. Mas se permite com que um esteja, né, na iniquidade, se não está no amor, né, com certeza ali não há união, porque não existe a união, como ele nos disse hoje, né, de Cristo com Belial. E muitos estão sendo enganados pelos seus próprios familiares, né, porque a nossa família é a unidade na fé. Se não estiver toda a família na unidade da fé, ali há dissensão, há brigas, há contendas. E aquele que ama brigas, dissensões, contendas, ama o pecado, né? Assim como Jó, né, ele ficou firme na fé, ele não atribuiu falta nenhuma a Deus, segundo a prova que Deus o estabeleceu. Já a sua mulher, né, ela chegou ao ponto de dizer: amaldiçoa esse Deus e morra, né, porque não estava na fé, assim como Jó estava alicerçado na fé. Nós vemos isso também no caso de José e seus irmãos, né? A Bíblia diz que José, né, o seu pai, Jacó, ele guardou aquele sonho, aquilo que José disse em seu coração. Já seus irmãos, né, eles alimentaram inveja, né, a diferença, onde houve desavença, né, onde não houve comunhão, porque a família é aqueles que estão na unidade da fé, né? Se alguns estão desviados, né, não adianta. A família é a unidade da fé. O casamento, para que se estabeleça uma aliança, é somente entre aqueles que têm aliança com Cristo Jesus, né? Aqueles que ainda não têm aliança, precisa dessa sabedoria de Cristo Jesus para que não haja divergência em vossas vidas, para fechar as brechas, né? Para que haja comunhão, a união, para que cumpra o sim, né, no juramento, que promete ser fiel até a morte, né, que promete seguir, seja na alegria, seja na tristeza. Se não houver essa direção de Cristo Jesus, é onde muitos, né, naufragam nesta união, porque acabam se corrompendo, né, através da prostituição, através das ciladas que o inimigo arma, né? Em mais um dia que a gente continue alicerçado na fé, na sabedoria que vem do alto, que nos concede esta sabedoria, né, para salvar a própria vida,
para que tenha comunhão, né? Para que haja sabedoria para trazer aqueles que estão na treva, né? Que ainda não fazem parte da família de Cristo, né? Para que quando estão na mesma unidade da fé, existe harmonia nos casamentos entre pais e filhos, mães e filhos, né? Porque somente através da unidade da fé é que tem a paz. Porque se todos não estiverem nessa unidade da fé, vai haver divergências, vai haver briga, dissensões, né? Porque não há comunhão das trevas com a luz. Amém, amados? Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.